corpo talvez não tinha mais força, mas a força que nós precisamos não é uma força física, não é a força de academia, é a força do Espírito Santo de Deus, que nos enche e faça que nós caminhemos sem se cansar, sem deixar de lado o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida, que é o céu. E isso é lindo. Estenda suas mãos em direção ao Marcão. Rezemos para que hoje ele seja a boca de Deus para nós e para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a verdade que Jesus nos reservou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Podemos nos assentar. Meu nome é Marcos, sou casado com a Zenilda. Esse ano nós completamos 35 anos de casado. Nós temos 3 filhos, nós temos dois netos. E nós estamos no 3º ano de formação da comunidade católica Nascer de Novo. E quando eu estava em oração, o Senhor bradava tão forte no meu coração, dizendo, querendo que dissesse para vocês e para mim também, que em nenhum momento na vida Ele se esqueceu de cada um de nós. Em nenhum momento da nossa vida Deus se esqueceu de você. Assuma isso no teu coração, meu amado. Talvez você chegou nesse grupo de oração aqui com o coração entristecido, cheio de problemas, mas nesta noite o Senhor diz para você em especial, eu nunca me esqueci de você. E a palavra desta noite está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Como o Miguel disse, o tema desta noite, o poder da cruz. Primeiro capítulo 1, versículo 18. Você que não trouxe a arma nessa semana, semana que vem todo mundo com a arma na mão, Bíblia, terço, vamos andar com a arma na mão, porque o inimigo está querendo nos pegar, irmãos. Traga a tua palavra semana que vem. Eu quero dar um testemunho rapidinho antes de ler a palavra. Quando eu estava no começo da minha caminhada, irmãos, quando eu comecei no grupo de oração, bem no comecinho, eu tinha vergonha de andar com a palavra de Deus. Olha que pecado, irmãos. De ver o que os meus vizinhos iam falar de mim, o que os meus amigos iam falar de mim. Mas não é para ter vergonha, irmãos. É um privilégio que nós temos de andar com a palavra de Deus. E Deus vai falar assim para nós nesta noite. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Apenas um versículo e o Senhor vai falar conosco nesta noite, irmãos. O mundo que nós vivemos, um mundo perturbado. Olha o que Paulo vem dizer aqui aos Coríntios, onde ele teve grande dificuldade naquela cidade de anunciar Jesus Cristo. Dizendo que o mundo achava que a cruz é loucura. Mas Paulo fala, olha, para nós que buscamos a Deus, para nós que estamos encaminhados em Deus, nós que queremos Deus, para nós é uma força divina. E nós temos que entender, irmãos, que o símbolo da cruz para nós é o que de mais importante nós temos na nossa igreja. E é pena, irmãos, que tem acontecido de muitas pessoas ter usado o símbolo, muitas vezes como um amuleto. É triste ver muitas pessoas usando o símbolo da cruz
como uma bijuteria qualquer, muitas vezes, irmãos, sem entender o poder que ela tem na vida do cristão. Quando Jesus foi crucificado na cruz, irmãos, não foi Pilatos que crucificou Jesus. Não foi os judeus que crucificaram. Não, irmãos. Foi Jesus que se deu de presente a cada um de nós. Foi Jesus que foi de livre e espontânea vontade para se entregar a cada um de nós. E nós temos que nos aprofundar como era o sacrifício da cruz naquela época, a crucificação. Porque muitas vezes nós olhamos Jesus no crucifixo, olhamos Jesus ali com algumas partes vermelhas dele, mas Isaías vem dizer para nós, irmãos, que não era agradável olhar para Jesus na cruz. De tão, irmãos, machucado que ele estava. E foi por mim e por você. Foi por cada um de nós. Quando o pecado ele entra no mundo, irmãos, acaba a harmonia do homem para com Deus. O pecado entra no mundo e devasta a humanidade de tal forma que aquela comunhão que o homem tinha para com Deus termina. Tanto é que há uma passagem em Gênesis que Deus diz: eu me arrependi de ter criado o homem. Porque a harmonia tinha acabado, irmãos. O pecado tinha destruído. O céu tinha se fechado para cada um de nós. Éramos uma raça, irmãos, sentenciada à morte. Mas através da cruz de Cristo, do poder da cruz de Cristo, novamente, irmãos, no terceiro dia da sua ressurreição, o céu se abre para cada um de nós. A comunhão volta de nós para com Deus. A comunhão volta, o céu se abre. Nós poderemos novamente entrar no céu, mas vai depender de mim e de você. Como que nós estamos caminhando? Como nós estamos caminhando, levando a nossa vida aqui na terra, irmãos? Nós temos que entender que é uma passagem. E como nós estamos fazendo a nossa passagem? Foi o maior ato de libertação que se tem notícia até hoje no mundo. Foi na cruz de Cristo. Não foi a saída do Egito, irmãos. A libertação do povo do Egito. Mas foi ali, irmãos. Naquele momento onde Jesus se dá de presente. Aonde, na terceiro dia, ele se ressuscita e abre novamente o céu para nós. O maior ato de libertação que a humanidade já conheceu até nos dias de hoje. Então a cruz de Cristo para nós temos que ter com o que mais valor nós temos na nossa vida, irmãos. Eu espero aqui de coração que todos nós tenhamos na nossa casa a cruz de Cristo. Na minha casa, aonde eu ando, tem cruz. Eu já sou uma cruz, né, andando, né? Mas aonde eu ando, eu entro antes de entrar na porta de casa tem uma cruz. Na sala tem uma cruz. Na cozinha tem uma cruz. No quarto tem uma cruz. Porque é pela cruz, irmãos, que nós temos que caminhar. É interessante que o tempo que nós estamos vivendo, como pode ainda a humanidade buscar o pecado da forma com que tem buscado, tão fortemente. É porque parou de olhar para a cruz de Cristo. Quando nós desviamos o nosso olhar da cruz de Cristo, irmãos, nós começamos a olhar o pecado. Nós começamos a cair numa derrota. E o mundo tem entrado numa derrota. Por que nós estamos tão cansados, irmãos? Por que nós estamos tão entristecidos? Por que tanto ataque na nossa vida ministerial? Por que tanto ataque na nossa vida matrimonial? Por que tanto ataque na nossa vida espiritual? Na nossa vida sexual, irmãos? Por que tanto ataque?
Porque nós estamos desviando o nosso olhar da cruz de Cristo. E nós temos que entender, irmãos, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Jesus, numa de suas passagens, ele diz que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Então, o que nós temos que entender nisso, irmãos? Nós temos que entender que o demônio, eles são organizados. O demônio da jogatina vai jogar você no demônio da bebedeira. O demônio da bebedeira vai jogar você no demônio da prostituição. O demônio da prostituição vai jogar você no demônio da morte. O demônio da morte vai colocar você no inferno, porque eles são organizados, não há briga entre eles. Nós temos que entender isso, irmãos. Paulo, ele fala que há um combate espiritual. E nós estamos brincando, irmãos. Nós não estamos lendo a palavra de Deus todos os dias. Nós não estamos rezando o terço todos os dias. Nós não estamos olhando para a cruz de Cristo e falando: Senhor, me ajuda, Jesus. Me ajuda a carregar a minha cruz. Porque entre nós há muitas contendas. Porque entre nós há muitos ciúmes. Porque entre nós, irmãos, há muita avareza, há muito orgulho. Então nós temos que entender que há uma luta espiritual no meio de nós. Tem um santo da nossa igreja, São João da Cruz, diz, presta atenção no que ele fala para nós. Quando você tiver algum problema, quando você estiver aborrecido na sua vida, quando se levantar algo que você não tenha forças, olhe para a cruz de Cristo e se cale. Olha o que São João da Cruz diz para nós. Se nós estivermos com problema, dificuldades, olhe para a cruz de Cristo, ó, pianinho, irmãos. Fica quietinho. Porque o teu sofrimento não chega aos pés, não chega na unha daquilo que Jesus passou. Para de reclamar do que você está passando. É tempo da gente parar de miar, irmãos. E é tempo da gente começar a rugir. É tempo da gente ser um leão e enfrentar aquilo que se levanta na nossa vida. Para de chorar. Arregaça as suas mangas, pega seu terço e começa a rezar. Quem nunca disse isso? Olha, mas está difícil demais a minha cruz, Jesus. Eu estou sem força para me carregar a minha cruz, Jesus. Mas eu quero dizer para você que a cruz que você está carregando é do tamanho certo e é do peso certo para você carregar. Você talvez não teria força para carregar a cruz que eu carrego. Talvez eu não tenha força de carregar a cruz que o Antônio carregue, porque a cruz que ele vai carregar é dele. A cruz que você vai carregar é sua. E eu gosto de dizer essa frase sempre na minha pregação: carregue a sua cruz com elegância. Carregue a sua cruz com elegância. Acredite realmente que tem um propósito aquilo que eu estou vivendo. Entenda que aquilo que você está vivendo, a tribulação que você esteja vivendo, a dificuldade que você esteja vivendo, há um propósito para isso tudo. Não é à toa que você está passando isso. Nós conhecemos muito bem da palavra que Deus fala que para cair um cabelo da nossa cabeça, precisa haver autorização de Deus. E o objetivo da cruz de Cristo é eu crucificar todas as minhas vontades, todas, e ter uma vida de renúncia. O objetivo da cruz é crucificar as minhas vontades, os meus desejos, e deixar que o Senhor tome a frente. Que o Senhor tome a frente daquilo que eu estou vivendo. Crucificar os meus problemas, ter uma vida de renúncia. Tanto é que Jesus ele fala
para algumas pessoas e vem falar para mim e para você nesta noite: você quer me seguir? Você tem certeza que você quer me seguir? Então pegue a tua cruz, carregue a tua cruz e me siga. É isso que Jesus diz para nós. Carregar a nossa cruz, irmãos, e segui-lo. Mas sabe, segui-lo com amor, irmãos. Seguir Jesus com amor. Não vir no grupo de oração no domingo, daqui o outro domingo não vem, daqui o outro domingo não vem, depois aparece. Não, irmãos. É frio, é calor, é neve, é chuva. Eu estarei aqui no domingo, porque eu tenho um propósito na minha vida. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu tenho uma meta a ser alcançada. A palavra de Deus falava hoje, quem foi na missa, na segunda leitura. Há uma meta a ser alcançada, Paulo fala. E eu me lançarei até ela. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Carregue sua cruz, irmãos. Independente daquilo que você esteja passando. Não largue a tua cruz. Não vá cortando ela pelo caminho, não. Não corte ela pelo caminho. Não se desfaça da sua cruz pelo caminho. Porque no dia que nós encontrarmos com o Senhor, talvez aquele pedaço que você largou vai fazer falta, irmãos. Vai fazer falta. Então, a cruz me estimula a mudar, a ser uma pessoa melhor a cada dia da minha vida. Ter uma vida de oração, ter uma vida sacramental. Você está entendendo, irmão? A cruz me ajuda a isso. Porque quando eu olho para a cruz e vejo tudo aquilo que Jesus passou, e Ele conseguiu vencer, eu tenho no meu coração, se Jesus venceu, eu também vou conseguir vencer. Eu também vou conseguir vencer. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Coragem, coragem, eu venci o mundo. Se Ele venceu, eu também vencerei. Eu tenho que ter isso como convicção na minha vida, irmãos. Para mim continuar a minha caminhada, a minha trajetória. Você só tem esse momento aqui agora. Você tem esse momento no grupo de oração agora. Amém, irmãos? Você não sabe se daqui 10, 15, 20 minutos você vai estar vivo. Mas agora você tem. E você está ouvindo a palavra de Deus. E esta palavra tem que entrar no nosso coração a partir desse momento. A palavra de Deus tem que nos consumir, irmãos. De tal forma que eu não vou conseguir ficar mais longe de Jesus Cristo. Eu não vou conseguir ficar mais longe da igreja. Eu não vou conseguir ficar mais longe do confessionário. Eu não vou conseguir ficar mais longe da Eucaristia. Eu não vou conseguir mais. Porque eu não terei força. Porque sozinho eu não consigo. Mas com Jesus eu consigo. Quando eu mudei aqui para Salto no começo, eu já contei isso, mas eu quero relatar porque é algo que me marcou muito. Eu estava aqui na 9 de julho, bem no final, naquela praça lá embaixo. Eu estava com o Daniel era pequeno. E eu caí um tombo, porque eu caio com facilidade, por causa da enfermidade. E eu estava com uma cruz de madeira. Jesus crucificado nela. Quando eu caí, eu bati meu rosto, rasguei a calça, rasguei o joelho todo. E quando eu me levantei, eu vi Jesus ali, na calçada caído, só levantou o madeiro. E Jesus bradou no meu coração naquele momento. Foi desse jeito que eu fui na cruz por você. Foi desse jeitinho. A cada tombo que Jesus levava, irmãos, ele batia o rosto, ele batia o joelho, ele batia o peitoral dele. E Jesus falou: olha, Marcos, toma posse disso para a sua salvação. A minha esposa está aí de prova. Em nenhum momento na minha vida eu reclamei da minha enfermidade. Em nenhum momento da minha vida eu murmurei. Porque eu entendi que há um propósito a tudo isso. Há um propósito, irmãos. São Francisco de Sales diz isso aqui para nós. Preste atenção. A cruz, olha que lindo, irmãos, é a porta real para a entrada do templo
Meu Deus, é forte demais, irmãos, isso. A cruz de Cristo é a porta real para a entrada do templo da santidade. E é isso que nós temos que buscar todo dia da nossa vida, ser santos. Porque é a única coisa que Jesus pediu para nós: sede santos, como eu sou santo. E nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar. Tem uma cidade lá na Bósnia. Tem uma cidade na Bósnia que tem uma tradição linda. Isso aí nós temos que trazer para a nossa vida de família. Para isso nós temos que trazer para a nossa vida matrimonial. Lá na Bósnia, nessa cidade, não existe um divórcio nessa cidade. Daqueles que são cristãos, católicos, não existe um divórcio. Foram pesquisar essa cidade, o que estava acontecendo nessa cidade. Há uma tradição naquela cidade que quando os noivos vão se casar, ao invés da noiva levar o buquê, o casal leva a cruz de Cristo junto com eles. E quando eles levam a cruz de Cristo junto com eles, na hora que eles vão fazer os votos, eles colocam a mão sobre o crucifixo e prometem diante do crucifixo tudo aquilo que nós já conhecemos. Ao invés do noivo dar um beijo na noiva, eles dão um beijo na cruz. Eles pegam a cruz, levam para a sua casa e eles colocam a cruz no lugar mais importante da casa. E todas as vezes que há uma dificuldade na vida do casal, eles se ajoelham diante da cruz de Cristo. Então nós vemos, irmãos, a importância da cruz de Cristo na nossa vida. Nós temos que, através do poder da cruz de Cristo, nós temos que ter autoridade, irmãos, de proclamar e que se cale-se toda maldição que foi lançada na nossa vida, toda maldição que foi lançada na vida dos nossos filhos, toda maldição que foi lançada espiritualmente na nossa casa, na nossa vida pessoal, profissional. Nós temos que ter essa autoridade no poder da cruz, irmãos. Fazer com que todo mal que rodeia a nossa casa, rodeia a nossa vida, a nossa família, que seja aniquilado em pó, que venha sobre os nossos pés, irmãos, para que a graça e o poder do Senhor reine eternamente na nossa vida, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo a palavra que Deus está dizendo para nós nesta noite? Do poder da cruz de Cristo para nós. Nós olhamos os milagres que Jesus fez. Os milagres vai nos convencer. Mas a cruz de Cristo foi que me comprou. A cruz de Cristo que me salvou. Foi pela cruz, irmãos. Então eu tenho que entender que eu preciso dessa cruz na minha vida. Eu quero, primeiramente eu quero essa cruz na minha vida. O poder da cruz nos traz a liberdade de ser filhos amados de Deus. O Senhor a todo domingo nos dá oportunidade, irmãos, de nós mudarmos de vida. A todo domingo do nosso grupo de oração, a cada palavra proclamada, o Senhor nos dá essa oportunidade de nós sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje. A cada domingo, irmãos. O mundo está vivendo suas loucuras, irmãos. Mas nós estamos vivendo, através do poder da cruz de Cristo, uma vida liberta, uma vida transformadora. E eu quero dizer para você que é impossível uma pessoa que teve um encontro com Cristo
e continuar sendo a mesma pessoa. É algo impossível, irmãos. É algo impossível. Aquilo que era velho, aquelas porcarias, com perdão da palavra, que nós fazíamos, a partir do momento que eu me encontro com a cruz de Cristo, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, eu me torno uma nova criatura, eu me torno um novo homem, eu me torno uma nova mulher, querendo o quê? O céu. Querendo o céu, irmãos. É isso que tem que almejar o teu coração. Eu quero o céu, eu preciso do céu, eu preciso do céu. Imagine como que vai ser quando nós nos encontrarmos com o Senhor e nós olharmos para Ele, no último dia da nossa vida, Ele falar: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Assim como Ele disse para o bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você está entendendo como é isso, irmãos? Entrar no paraíso, a porta que foi aberta, ou melhor, a porta que foi reaberta, a porta que foi reaberta, para cada um de nós entrarmos. Eu quero, é o maior desejo da minha vida, irmãos, é entrar no céu, é buscar o Senhor, é buscar o Senhor, é buscar o Senhor, é buscar o Senhor. Nesta noite, irmãos, pelo poder da cruz de Cristo, eu preciso sair desse grupo de oração completamente resgatado por Jesus. Completamente. Nós não podemos mais deixar espaço. Nós não podemos mais deixar espaço para o demônio. Nós não podemos deixar mais ele brincar dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar mais ele usar os nossos casamentos para destruir a vida dos nossos filhos. Nós não podemos mais, irmãos, admitir o demônio dentro da nossa casa. Nós temos que pegar e fazer com que a cruz de Cristo se manifeste dentro da nossa casa. Nós temos que ser uma família santa. As pessoas têm que ver algo diferente de nós. Senão a gente está perdendo tempo, irmãos. Se as pessoas não olharem para nós algo diferente, nós estamos perdendo tempo. E não há mais tempo, irmãos. Tudo aquilo que está acontecendo no mundo, não há mais tempo de brincar. É tempo de renovação, é tempo de restauração, é tempo de transformação. É isso que Jesus pede para mim e para você nesta noite.